Imagine um cenário de isolamento absoluto, fustigado por ventos implacáveis e cercado pelas águas mais perigosas e gélidas do planeta. Um território aparentemente esquecido, onde o silêncio da tundra é quebrado apenas pelo bater das ondas e pelo grito das aves marinhas. E se eu lhe disser que, sob a névoa constante desse arquipélago remoto, esconde-se o estopim de uma das disputas mais dramáticas, violentas e inexplicáveis do século XX, uma herança colonial que permaneceu adormecida por gerações, apenas para desencadear um choque brutal entre duas potências de mundos completamente distintos. Nenhum satélite, nenhuma linha de fronteira imaginária traçada nos gabinetes da Europa foi capaz de prever que aquele pedaço de rocha seria o palco de um confronto que quase arrastou o mundo para um abismo geopolítico. Imagine a tensão de uma guerra não declarada, onde jovens soldados enfrentaram temperaturas congelantes abaixo de zero, enquanto submarinos nucleares espreitavam nas profundezas escuras do oceano. Trata-se de um enigma territorial, que desafia o bom senso geográfico e a soberania moderna, um nó que a diplomacia nunca conseguiu desatar. Se você está pronto para questionar a realidade e mergulhar fundo nos fatos que a história oficial prefere ocultar, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. A névoa espessa finalmente se dissipa para revelar o verdadeiro nome desse campo de batalha esquecido: as Ilhas Malvinas, ou, como são chamadas do outro lado do Atlântico, as Ilhas Falkland. Esse arquipélago misterioso, composto por duas ilhas principais e mais de 700 pequenas ilhotas, situa-se a apenas 480 quilômetros da costa da Patagônia Argentina, mas a espantosa distância de quase 13 mil quilômetros de Londres, como um punhado de rochas varridas pelo vento sul, habitado quase exclusivamente por criadores de ovelhas, pode se tornar o centro de um conflito geopolítico de proporções colossais. A resposta para esse enigma remonta a séculos de registros históricos confusos e reivindicações sobrepostas, que começaram muito antes de o mundo moderno conhecer as fronteiras atuais. Os primeiros registros de avistamento datam do século XVI, atribuídos a navegadores espanhóis, ingleses e até franceses, que mapearam aquelas coordenadas imprecisas com nomes distintos. No ano de 1764, a França estabeleceu o primeiro assentamento humano na Ilha Oriental, batizando-a de Port Louis. Apenas um ano depois, em 1765, uma expedição britânica desembarcou na Ilha Ocidental, estabelecendo Port Egmont e reivindicando todo o arquipélago em nome do rei Jorge III, sem saber da presença francesa. A Espanha, que considerava aquelas águas como parte exclusiva de seu vasto império colonial americano, comprou os direitos franceses e expulsou os britânicos pela força em 1770, quase provocando uma guerra europeia. Após décadas de idas e vindas, abandono de bases e proclamações de soberania, a jovem nação da Argentina declarou-se herdeira das terras espanholas ao alcançar sua independência, estabelecendo uma colônia penal e militar em 1829. Mas o destino daquelas ilhas mudaria drasticamente no dia 2 de janeiro de 1833, quando a fragata de guerra britânica Clio surgiu no horizonte de Port Louis. Os oficiais britânicos ordenaram a expulsão imediata das autoridades argentinas, restabelecendo o controle britânico, sob o argumento de que a coroa jamais havia renunciado ao seu direito original de descoberta. Desde aquele dia fatídico, uma ferida profunda permaneceu aberta no orgulho nacional argentino, alimentando um desejo de retomada que culminaria de forma violenta 149 anos depois. A complexidade desse território vai muito além das discussões de soberania. Ela reside em sua geografia implacável e na impossibilidade de sua defesa. O arquipélago é um labirinto de fiordes, montanhas de pedra nua e pântanos de turfa que engolem qualquer veículo pesado que tente avançar fora das poucas trilhas demarcadas. A engenharia militar enfrentou ali um dos maiores desafios logísticos de toda a história moderna. Como abastecer e manter uma força de ocupação em um local onde não há estradas, onde o vento atinge facilmente 100 km por hora e onde as fontes de água potável congelam durante a noite? A resposta argentina para superar essa barreira natural foi o fator surpresa, uma operação anfíbia planejada em absoluto segredo de Estado. No dia 2 de abril de 1982, as Forças Armadas Argentinas desencadearam a chamada
Operação Rosário. Cerca de 80 fuzileiros navais de elite desembarcaram nas praias escuras e tomaram a capital, Port Stanley, subjugando a guarnição britânica de apenas 68 fuzileiros reais. A estratégia da junta militar argentina, liderada pelo general Leopoldo Galtieri, baseava-se em um cálculo político arriscado. Eles acreditavam piamente que o governo britânico, assolado por uma grave crise econômica interna e liderado pela primeira-ministra Margaret Thatcher, não cruzaria o oceano para lutar por um território tão distante e economicamente irrelevante, mas o cálculo foi tragicamente errôneo. Margaret Thatcher, que ficaria conhecida mundialmente como a Dama de Ferro, reagiu com uma determinação implacável que chocou a comunidade internacional. Em menos de 72 horas, o governo britânico mobilizou uma colossal força-tarefa naval de 127 navios, incluindo os porta-aviões Hermes e Invincible, iniciando uma jornada de semanas rumo ao sul congelante. O confronto que se seguiu desafiou todas as doutrinas militares da época, combinando tecnologia de ponta com combates brutais de infantaria que lembravam as trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Os britânicos trouxeram para o combate submarinos de propulsão nuclear, como o HMS Conqueror, que no dia 2 de maio de 1982 afundou o cruzador argentino General Belgrano, fora da zona de exclusão total, matando 323 marinheiros. Por outro lado, a aviação argentina surpreendeu o mundo com táticas de ataque audaciosas, voando a poucos metros de altura sobre as ondas do mar para escapar dos radares britânicos, utilizando os letais mísseis franceses Exocet. Os pilotos argentinos conseguiram destruir navios de guerra britânicos modernos, como o destroyer HMS Sheffield, provando que a tecnologia naval mais avançada do mundo era vulnerável a ataques determinados. À medida que o inverno do hemisfério sul avançava, as ilhas tornaram-se um inferno gelado para milhares de jovens conscritos argentinos, muitos dos quais tinham apenas 18 ou 19 anos de idade. Enquanto a propaganda oficial em Buenos Aires afirmava que a vitória estava próxima, a realidade nos campos de batalha era devastadora. Os soldados argentinos, mal alimentados e sem roupas adequadas para resistir ao vento cortante da Patagônia, assistiam ao cerco britânico fechar-se lentamente. As tropas britânicas, formadas por soldados profissionais altamente treinados, incluindo os lendários Gurkhas do Nepal, realizaram desembarques anfíbios bem-sucedidos na Baía de San Carlos, longe da artilharia principal. A partir dali, iniciou-se uma marcha a pé implacável através do solo lamacento das ilhas, rumo às montanhas que cercavam a capital. Batalhas sangrentas ocorreram no topo de colinas escuras como Mount Longdon, Two Sisters e Mount Harriet, onde homens lutaram corpo a corpo sob a luz de sinalizadores e tiros de metralhadora na escuridão. No dia 14 de junho de 1982, apenas 74 dias após o início da invasão, o comandante das forças argentinas, General Mário Menendez, assinou a rendição incondicional. O saldo humano daquela breve mas violenta guerra foi terrível. 649 militares argentinos, 255 britânicos e 3 civis das ilhas perderam suas vidas. As consequências políticas foram imediatas e profundas. Na Argentina, a derrota militar humilhante desmoronou instantaneamente a ditadura militar, abrindo caminho para o retorno da democracia no ano seguinte. No Reino Unido, a vitória retumbante salvou a carreira política de Margaret Thatcher, garantindo sua reeleição e consolidando a influência britânica nos mares do Sul por mais algumas décadas. Hoje, o arquipélago permanece sob a administração britânica, protegido por uma base militar ultramoderna construída em Mount Pleasant, equipada com caças de última geração e um contingente militar permanente. Mas as marcas físicas daquele conflito ainda estão espalhadas pelas colinas. Trincheiras escavadas na rocha, restos de helicópteros abatidos e milhares de minas terrestres que só foram totalmente removidas após décadas de esforço. A disputa pelas Malvinas nos mostra como a história é um ciclo eterno de memórias, orgulho e cicatrizes que o tempo teima em não apagar. As rochas escuras do Atlântico Sul continuam de pé, guardando o segredo de vidas que foram interrompidas em nome de bandeiras hasteadas sob um céu cinzento. Mas e você? O que acha que motivou aquela terrível disputa pelo controle desse arquipélago gelado no fim do mundo?
Deixe a sua teoria aqui embaixo nos comentários. Nos vemos no próximo documentário.